aquela história, a gente estudou aí a corda bosônica, né, a amplitude. Ah, não começou a Não, ia começar uma coisa. Ah, então tá. Não, agora tem que ordenar. Mas, enfim, foi um bom exercício, né? Eu acho que para aprender como mais ou menos técnica, como as coisas funcionam, etc. Mas ficou claro também que a teoria bosônica, né, eu já comentei isso no início do curso, ela tem problemas. Né? Então, os problemas. Então, os problemas aí da teoria bosônica, né? Um deles é o TAC, né? Que nós vimos aí que aparece no espectro e não tem jeito, né? Aparece no espectro, ele aparece na amplitude, né? Como eu falei hoje de manhã, ele aparece como polo aí. A minha amplitude que é um polo, né? A massa desse cara. Então esse é o primeiro problema, porque um táquion, né? Em princípio, viola a causalidade, né? Não seria físico, etc. Bom, esse é um problema, mas não tão grave, talvez, né? Porque hoje em dia a gente entende que esse táquion, na verdade, ele está ligado a uma instabilidade do vácuo. Né? Em outras palavras, eu não estou expandindo minha teoria ao redor do mínimo, mas ao redor do máximo. Né? Então, eu estou expandindo de um ponto instável, então é natural que esse cara apareça. Né? E com os avanços, né, de teoria de campo de corda, a gente já viu inclusive que o potencial realmente tem um mínimo, né, que corresponderia ao vácuo verdadeiro, né, vamos colocar assim, ao vácuo bom. Né? Mas, como nós não temos aqui esse instrumento ainda, digamos assim, nós estamos na teoria primeiro quantizada, eu não tenho como lidar com esse problema. Né? Eu tenho indícios, né, de que eu poderia lidar com esse cara, né, dessa forma, né, basta achar qual é o meu vácuo verdadeiro, o meu vácuo estável, mas eu não tenho como trabalhar essa questão, né, a esse nível. Então, é um problema. Né? Mesmo porque eu poderia investigar e descobrir que talvez o potencial não tivesse, né, o mínimo, né, sei lá, vai saber. Né? Aí a teoria estaria furada, daí está ruim mesmo. Né? Mas a gente sabe que ela tem, mas eu preciso usar de outras coisas. Então esse é um problema que eu tenho na teoria. O segundo problema, de certa maneira, esse sim é bem grave, né, é que a minha teoria bosônica ela não tem férmions. Esse sim é grave, porque ninguém duvida que os férmions estão por aí. Né? Okay? A matéria é feita desses caras. Então, esse aqui é gravíssimo. Né? Então eu tenho que dar um meio, eu tenho que arrumar um meio, né, de introduzir férmion na minha teoria. Né? Tá bom, eu tinha um outro problema também, mas ok, talvez não fosse tão grave, como eu falei, mas era que o D igual a 26, né? Ou seja, eu erro o D igual a 4 por muito, né? Por 22, né? Também seria interessante se não é. Mas tudo bem, esse aqui eu aumentei aqui, tudo bem, eu posso compactificar e está tudo certo. Os mais graves mesmo, né, seriam esses, embora tenha essa visão de segundo lugar, instabilidade, né? E esse aqui que é não faço não ter fé. Então eu tenho que dar um jeito de colocar férmion na minha teoria. Né? A questão é como. Então o Schwartz, né? Não só o Schwartz, mas junto com o Green, então, ele descobriu. Né? Então ele fez o seguinte: na minha ação, né, vocês lembram que na minha ação da corda bosônica, eu tinha lá menos 1 menos t sobre 2, ou menos 1 sobre 4 pi alfa prime. Né? Eu tinha integral, né, vou colocar em termos de T2 sigma, né, que é o D de sigma d tal. Eu vou considerar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas eu vou considerar já, como eu vou continuar tendo uma worldsheet, né,
juntando a corda, então eu posso escolher sempre a minha métrica como eta. Né? Tem a questão da redundância e tal, mas né? Então eu posso escrever como eta. Né? Então isso aqui vai ser um d alfa xmi, d alfa xmi, né? E essa é a ação da minha teoria bosônica. E aí você fala, tudo bem, eu botei o que? Essa teoria, né, é uma teoria para D, do ponto de vista da Rothschild, né, de D campos escalares. Né, onde o xmi, se eu olhar do ponto de vista do espaço-tempo, são os meus coordenados do espaço-tempo, mas do ponto de vista da minha teoria 2D, são D escalares, aí que eu estou considerando, um modelo sigma linear nesse caso. Né? Então agora pensou o seguinte, tudo bem, então eu vou querer botar Fermi nesse troço, né? Então ele pensou o seguinte, tá bom, então eu vou considerar graus de liberdade adicionais na minha corda. Né? Que graus de liberdade adicional? Vou considerar graus de liberdade fermiônicos na minha corda. Né? Então ele colocou o quê? Ele colocou férmions aí. Né? Como eu quero, em teoria, manter minha simetria conforme, eu vou botar férmions não massivos. Então ele colocou férmions na minha teoria. Então ele colocou aqui a ação que a gente conhece lá, né? Menos psi barrado mi, rho alfa, d alfa, psi. Então é aquela história. Mais ou menos a mesma coisa que com x no seguinte sentido. Do ponto de vista da minha teoria no espaço-tempo, esses caras são escalares fermiônicos, né? Do ponto de vista do Mi. Né? São vetores, né? Na verdade. Escalares que eu digo do ponto de vista da teoria do ponto de vista da teoria 2D, eles são espinões. Né? Do ponto de vista do espaço-tempo, eles são vetores. Eles são escalares, são vetores. Né? Como o xmi não é escalar. É um campo escalar, mas do ponto de espaço-tempo ele é um xmi. Né? Então, do ponto de vista da minha teoria na Rothschild, esse cara é um cara escalar e esse cara é o Fermi, né? O Fermi do 2D, né? O Fermi na minha teoria é 2D. Então essa ação é aquela ação que a gente conhece aí, né? De Fermi, de Weyl, né? Onde esses gama alfa são as matrizes de Dirac. Então, essas são matrizes de Dirac. Em 2D. Né? Então elas obedecem a álgebra de Clifford, né? Rho alfa, Rho beta é igual a menos 2 eta alfa beta. E eu vou escolher da seguinte forma. Então eu tenho, como eu estou em 2D, eu tenho a Rho 0 e a Rho 1. Então, e elas são 2 por 2, né? Em D dimensões, a minha matriz ela tem matriz de Dirac que elas têm dimensão 2 elevado a D sobre 2, né? Se a dimensão for par. Então, elas são matrizes de 2 por 2. Então, eu tenho a Rho 0, que é 0 menos I 0. É a sigma 2, né? E eu escolho a Rho 1, que é 0 I 0, que é I sigma x. Sigma 1. Como vocês chamam, né? Matriz de Pauli. Ok? Então eu vou escolher essa representação aqui. E os meus psi, como eu falei, né? Os meus psi mi, né? Do ponto de vista da Rothschild são Fermi, né? Então eles têm dois componentes. Então eles são. Eu vou escrever como psi mi menos e psi mi mais. Tá? Vou botar menos e mais. Okay? Eu vou ter meu conjugado aí, o meu psi barrado, né? Que é o psi da área gama 0. Essa apresentação aí. E vamos lá. Bom, como esse cara, primeiro, minha dimensão é par. Então, em dimensão par, né, se eu tiver massa 0, né, esse cara, na verdade, bom, primeiro, em dimensão par, né, eu posso decompor a minha representação, né, em
é uma soma direta, né? De representações de fenômenos de Weyl, né? E como eu não tenho massa, justamente são espidores de Weyl, né? Só que em duas dimensões, né, além de eu poder escolher espidores de Weyl, eu também posso escolher que ele seja de Majorana, né, que ele seja real. Okay? E como ele descreve graus de liberdade aí que se propagam na corda, eu vou querer que ele seja relacionado de alguma maneira, aí, com o espaço-tempo de alguma maneira, né? Eu vou querer que ele seja real, então eu escolho ele Majorana Weyl. Okay? Então esse cara é real. Então significa que ele é um fenômeno de Majorana. Majorana Weyl, né? É que a história, Weyl eu posso escolher em toda dimensão par, né? Desde que eu não tenha massa. Né? Toda dimensão par. Majorana é 2 módulo 8, né? Então, eu posso escolher isso em 2 e em 10 dimensões. Então, daqui a pouco a gente vai ver que em 10 dimensões eu também vou ter fenômeno Majorana. Ok? Então, beleza. Então, é isso. Então, o meu problema é o seguinte, né? Agora eu tenho a seguinte questão. Quando eu estava, voltando lá, quando eu estava na minha teoria bosônica, né, os meus x, quando eu quantizava os meus x, né, eu punha relação de comutação canônica, eu tinha um problema, quer dizer, eu tinha os meus x expandidos em termos de um alfa mi m, né, o alfa ativo, tá? Obviamente, ok? Fechado. E isso me gerava problema com estados criados por esses carinhas aqui, por exemplo. Porque esses carinhos, né, eles estavam ligados à norma negativa. Eles tinham norma com alfato lá dentro de estado de norma negativa. São os gostos, né? Que era um problema para mim. Mas eu dava sorte lá, que era o quê? Eu tinha justamente a simetria conforme. Né? E a simetria conforme permitia que eu eliminasse esses caras com aqueles vínculos, né, nos meus estados físicos. Ou seja, minha simetria conforme impunha que eu tinha que aplicar o vínculo T alfa beta igual a 0 nos meus estados. Né? E aí então eu tinha como impor esse troço aqui, e isso me eliminava justamente os gostos, né? Me eliminava os estados de norma negativa. Aqui eu continuo tendo esse problema, mas eu continuo tendo a simetria conforme. Então, beleza, eu consigo eliminar. Só que, quando eu introduzir esse carinha, né, eu vou querer quantizar, né? Eu vou querer quantizar esses caras da forma usual, né? Tem um psi componente A aí, né, de sigma. Psi, né, componente de sigma linha, eu vou querer que isso seja 1. Bom, aí ele põe um pi aí, é questão de normalização, né? Eu vou querer que eles obedeçam isso, né? Uma anticomutação. E aí eu vou continuar tendo problema, de alguma maneira, porque daqui a pouco a gente vai ver como é que eu vou expandir esses caras, né? Vai chegar lá. Mas eu continuo tendo modos, né, quem quer que sejam eles, né, 0, que vão ter norma negativa. Então o que acontece? A simetria conforme aqui, né, me elimina os caras relacionados ao alfa. Né? Eu consigo cortar os caras relacionados ao alfa. Mas eu não consigo cortar os caras eliminados aos modos 0 do psi, né? Os modos 0 não, os componentes 0 dos modos do psi. Né? Então, de alguma maneira, eu vou ter que dar um jeito. Então, o que acontece? Eu preciso de mais simetria do que a simetria conforme. Simetria conforme não me dá conta de eliminar os dois, só eliminando um. Então, o que acontece? Eu preciso
colocar aqui de mais simetria, vou colocar assim, né? Mais simetria, para eliminar esse problema. Quem é essa supersimetria? Perdão, quem é essa simetria? Obviamente é a supersimetria. Essa aqui é justamente a supersimetria. Okay? Então, eu já escrevi, obviamente, né, de uma maneira que a minha ação é supersimétrica. Né? Então, que simetria é essa? Né? No nosso caso aqui, essa simetria, eu tenho uma supersimetria em duas dimensões, né? Então, essa supersimetria é o seguinte, são transformações do tipo delta xmi vai no epsilon bar psi e o delta psi é um menos i rho alfa d alfa xmi epsilon. Né? Onde epsilon, né, é o parâmetro, da minha transformação, que é Grasman, né? Né? E Majorana, é um spinor de Majorana. Tá? Ele é um spinor de Majorana. Ok? Anticomuta. Né? E é Majorana. Então, isso aqui é a minha supersimetria nesse caso aí. Okay? Bom, aquela velha história, né? Transforma o bóson em fermo em bóson, né? De alguma maneira. Né? Relaciona. Ou, em outras palavras, né? O meu psi é o parceiro supersimétrico do x. Né? Bom, toda simetria, né? Uma simetria. Primeiro, ok. Aqui no caso a minha supersimetria ela é global. Né? Depois eu vou discutir um pouquinho mais disso, mas ela é global. Okay? Então, toda simetria global, né, implica uma corrente conservada. Né? Então, isso aqui, quando eu faço, né, calculo a variação da ação, né, com essa simetria e tal, isso aqui me dá uma corrente conservada, que eu vou chamar de J-alfa, que é a supercorrente. Que é conservada e ela é escrita como um meio de Rho beta, Rho alfa, Σ de Rho beta, X. Minha supercorrente é um spinor, né? Então é possível um X. E essa corrente é conservada. Okay? E além dessa corrente ser conservada, eu também tenho um vínculo. Né? Bom, vamos lá. Quando eu variava com relação à métrica, né, eu tinha um T alfabeta, e aquilo era um vínculo, é uma equação de vínculo. Né? Então, os meus vínculos, né, eu continuo com T alfabeta igual a zero. Sendo que agora o meu T alfabeta é diferente. Ele é o que eu tinha antes da minha teoria bosônica, que eu já vou escrever aqui no Gauge direitinho, né? Então é um T alfa, xmi, d beta, xmi. Mas eu tenho agora uma parte o quê? Né? Eu tenho uma parte que vem do psi. Psi agora também contribui para o tensor de energia momento. Né? Então ele é mais i sobre 4, psi barrado mi, rho alfa, d beta. Daqui a pouco eu vou dizer de onde que sai isso aqui. D beta psi mi mais i sobre 4 psi barrado mi rho beta d alfa psi mi e menos o traço. Né? Menos o traço desse troço aí. Porque ele tem que ser 3. Pela simetria de Weyl. Então esse é um vínculo. Né? Então o meu vínculo,
que eu tinha que impor era que alfa beta tem que ser zero. Então eu tinha que procurar por soluções de negociação de movimento, mas que mantivessem T alfa beta sujeitas ao vínculo de que T alfa beta é zero. Okay. E agora eu tenho uma outra corrente conservada, né? Além do meu tensor de energia momento, eu tenho uma outra corrente conservada que é a supercorrente, o J alfa. E o J alfa, ele também satisfaz um vínculo. Assim como eu tenho um vínculo para o T, eu tenho um vínculo para o J alfa, que daqui a pouco eu vou mostrar de onde vem, mas é esse vínculo aqui. O alfa J alfa tem que ser zero, né? Esse vínculo, bom, ele vem de algum lugar, mas você pode verificar diretamente, porque você vê que ρ alfa, ρ beta, ρ alfa é zero, explicitamente, né? Usando essa coisa a álgebra das diagramas, da matriz ρ, né? Vou mostrar isso daí. Ou explicitamente, né? Então agora eu tenho dois vínculos e é isso que vai me salvar, né? Eu tenho dois vínculos que eu vou impor. Então a supersimetria, né? Como é que está aqui? É ρ alfa, ρ beta, ρ alfa. Então esse cara aqui era o cara que me obrigava a impor esses vínculos aqui, né? Que me davam conta desse cara. E esse cara aqui, que vem da supersimetria, que vai fazer com que eu me livre dos bolsos aqui. Okay? Então a supersimetria, ela me ajuda, né, a resolver, né, esse problema aí. E vai ajudar em muitas outras coisas. Beleza? Então, até que a solução, assim, é interessante, né, mas não é tão assim, esquisita no sentido que se mesmo botar férmions aí, né? Já que eu quero escrever férmions, então vamos tentar botar férmions no meu OT, né, e ver se eu consigo. E é por isso, por exemplo, que essa é a primeira coisa que aparece aqui, que a gente escuta falar, né, que nós escutamos falar que a teoria de cordas precisa da supersimetria para que ela seja consistente. O primeiro lugar onde isso aparece mais explicitamente é aqui. Né? Se eu não tiver supersimetria na worksheet, okay, eu não consigo dar conta desse problema e eu não consigo ter uma teoria unitária, né? Eu tinha lá com espaço de Hilbert, uma positivo definido, né? Então esse é o primeiro lugar onde isso aparece, né? Vai aparecer em outros lugares também tem de amplitude, etc. Também vai aparecer, né? Eu preciso de supersimetria de uma maneira. Okay? Então vamos lá. Então vamos ver o que a inclusão desses férmions aí fazem para a minha teoria. Okay? Bom, a parte bosônica a gente já está cansado de ver aí, né? Não mudou nada, é igualzinho à parte anterior, né? Vamos ver a parte bosônica. Né? Bom, a parte bosônica é a mesma história de sempre, né? O D'Alembertiano aí de x' é zero e eu tenho as minhas equações aí, as minhas condições de contorno. Então aqui nada muda. Então aqui nada muda. Continuo tendo aquelas soluções que eu tinha lá, continuo, né? Condições de contorno de Neumann, de Dirichlet, né? Enfim, não é uma coisa assim. Agora, se eu olho para a equação, né, para a parte fermiônica, ele na verdade ele considera o alfa igual a 1 meio, né? Então, na verdade ele tem 1 sobre 2π aqui. Vou me adequar aí. Então, vamos olhar para a parte só fermiônica, né? Vou botar aqui SF.
Então a parte numérica que é menos 1 sobre 4 pi alfa prime. Okay? Aí eu vou ter integral d2 sigma menos i psi barrado i rho alfa d alfa psi mi. Né? Então tem que estudar o quê? Equação de movimento, né? Essas coisas todas. Bom, aquela história, a gente já conhece a teoria de campo, né? Isso aqui é a ação de Dirac para fenômeno sem massa, né? Então o que sai daqui é a equação de Weyl. Então a minha equação de movimento, que sai daqui é simplesmente a equação de Weyl. Né? E o adjunto dela, né? Então essa é a minha equação de movimento. É a equação de Weyl. A gente espera aí que seja a equação de um fenômeno sem massa. Agora, vamos lá. Não, depois eu. Então vamos olhar agora a equação de movimento em termos das componentes. Eu dividi só para lembrar, né? Eu dividi o meu psi mi, eu escrevi ele como psi mi menos e psi mi mais, né? A componente em cima e embaixo lá. Então agora eu vou substituir os ρs, né? Eu tinha um ρ, que era 0 menos i e 0, 0i e 0, né? Vou substituir os ρs. E essas equações, em termos de aberto, né? Elas podem ser escritas como d1 sigma mais d1 tal aplicado no meu psi menos, né? É igual a 0. Mas só que esse cara aqui nós identificamos com d+, do Lightcon. Tá? Se eu escrevo em termos de coordenada do Lightcon, esse cara é o d+. Né? Estou usando aquela Lightcon, né? T menos sigma, T mais sigma. E para a componente mais, essa equação é agora é o que eu identifico como o d-. Essas são as equações de movimento para cada componente ali. Sim? Olha, mas isso aqui está me dizendo que isso aqui está me dizendo que o meu psi mi menos, né, na verdade é o que? É uma função somente de quem? Sigma menos. Né? E isso aqui está dizendo que o meu psi mais é uma função somente de sigma mais. Então esse cara é o que a gente chama de right moving, né? Move para a direita. Então esse aqui é o setor, né, que se move para a direita. E esse aqui é que se move para a esquerda. Então as minhas componentes, né, a componente de cima, elas se move para a direita, né? Não, direita, né? E a componente de baixo se move para a esquerda no sentido que se move no sentido que a de cima é uma função de tal menos sigma e a de baixo é uma função somente de tal mais sigma. Ok? Né? Para o xmi, o meu xmi era a soma, né? O meu xmi, como é um campo escalar, né? Ele era a soma de um cara que se move para a esquerda com um cara que se move para a direita. O meu férmio, ele tem duas componentes, uma se move para a esquerda e a outra se move para a direita. Beleza. Se eu olhar agora para as minhas equações de movimento, né, elas se escrevem de uma maneira bem interessante, mas que você já esperava. Né, porque as minhas equações de movimento,
se eu combinar, né, para o X e para o coisa, vocês lembram que eu tinha essa equação de movimento, e eu tinha igual a zero, e eu tinha essa aqui, né? Igual a zero, que eu posso botar como que é exatamente o que eu esperaria pela supersimetria, né? Esse cara seria como o parceiro supersimétrico desse cara aqui, e esse cara é o parceiro supersimétrico desse cara aqui. Exatamente o que eu esperaria, né, pela supersimetria. Então eu tenho um bóson que se move, né? Esse cara depende, né, do sigma menos, né? Então eu tenho um bóson que se move para a direita e um ferro que se move para a direita. Mas não é uma componente, né? Um grau de liberdade bosônico que se move para a esquerda e um grau de liberdade fermiônico que se move para a esquerda. Então minha contagem está boa. E eu tenho que olhar também o quê? Né? Eu tenho que olhar agora, esse vínculo a gente já, né, nós conhecemos, já veio depois, mas eu tenho que olhar também o que isso implica para a minha supercorrente. Né? O que esse vínculo aqui, né, em termos das componentes, o que implica para a minha supercorrente. Então vamos lá. Então eu vou escrever, então aqui, né, eu escrevi em termos, né, usei minha derivada em termos do Lightcon, então eu vou escrever as minhas componentes em termos do Lightcon. Né? Então, por exemplo, se eu escrevo J mais como sendo 1 meio do J0 mais J1 e escrevo o meu J menos como sendo 1 meio do J0 menos J1. Okay? Só que, vamos lá, tanto o J0 quanto o J1, né, esses caras são espinores, né? Okay? Eles são espinores. Né? Ele tem um índice alfa, mas ele tem também um índice espinorial aqui, né? Que contrai aqui com a minha gama. Sim, gama. Sempre matriz gerar aqui é gama. Com ρ. Né? Então esses caras são espinores. Esses caras são espinores. Então, na verdade, o que eu tenho é um espinor para o J+, né, que é J+, vou chamar de componente 1, J+, componente 2, e analogamente eu tenho um espinor para o J-, que é o J- componente 1 e o J- componente 2. E aí eu vou ver o que o vínculo implica. Né? O que o vínculo implica para a minha supercorrente aí. Então eu vou impor aquele vínculo lá, no ρ alfa. J alfa é 0. Bom, então usando aí a forma explícita do meu ρ alfa, do meu J, né, eu vou escrever como? Eu posso escrever esse vínculo aqui da seguinte forma, usando as matrizes aí, 0 menos I 0. Aí eu vou pegar o J0, né, então eu vou ter J01, J02, mais 0I 0, J11 e J2, isso é igual a 0. E quando eu multiplico as coisas aí, eu fico com I, aí eu vou ficar com J12 menos J02, e vou ficar com J01 menos J11 igual a 0. E isso aqui, bom, então cada um deles aí é 0, né? Então eu fico com J02 menos J12 igual a 0, mas esse cara aqui é justamente
é menos, né? É o J menos, né? Duas vezes J menos, perdão, igual a zero. E a de baixo é... Não, peraí, tem conta errada aqui. Ah, aqui é máquina. E o J01 mais o J11, que vai ser J mais, né? J0 mais J1, então vai ser 2J mais, componente 1. Então, o vínculo me impõe que o J menos 2 é 0, né? E o J mais 1 é 0. Então, esse cara aqui só tem componente de cima e esse cara aqui só tem componente de baixo. Né? Ou seja, eu elimino metade dos meus componentes e da minha supercorrente com esse vínculo. Vamos escrevendo isso aí. Então, escrevendo aí em termos daqueles vetores, como eu falei, eu vou ter o J mais, portanto, que vai ser 0, J mais 2. E vou ter a J menos, destino a J menos, que vai ser J menos 1, 0. Ok? Bom, agora em termos de notação, né, eles chamam o seguinte: bom, como eu só tenho duas componentes, uma ligada ao mais e outra ligada ao menos, eu vou chamar isso de J menos e essa de J mais, esqueci o 1 e o 2. Mas manter na cabeça, né, que elas são componentes dos caras, mas como as outras são zeros, eu vou identificar J menos esse cara e J mais esse cara aqui, né, chamar as componentes de J menos e J mais. Então daqui, né, a gente vê que o meu J mais, lembra que o meu J era dado em termos de um psi dx. Né? Então, meu J mais vai ser psi mi mais, né, que é a componente aí de baixo do meu espinô, d mais x mi. E o meu J menos vai ser psi mi menos d menos Então, aquela história. Aí, mais ou menos aquele raciocínio lá, né? É uma coisa que funcionava com tensor de energia momento. Né? Ou seja, meu psi mais é função sigma mais. Né? Meu d mais x mi também é função de sigma mais. Então, d menos desse cara aqui vai dar 0. Né? Se eu pego d menos desse cara aqui, dá 0. Né? Porque esse depende só de sigma mais, esse depende só de sigma mais. E se eu multiplicar esse cara por qualquer função que dependa de sigma mais, continua sendo 0. Isso? Ou seja, né? Então eu tenho daqui, a gente vê que o D mais, não, D menos, perdão. D menos de J mais é 0 e o D mais de J menos é 0. Agora, se eu multiplico, né, por uma função, essas são as leis de conservação. Né? Então, se eu multiplico, só que aí é a mesma coisa que acontecia com o tensor de energia momento. Né? Lembra que eu tenho tensor de energia momento, e as únicas componentes que tinham dele lá eram o T mais mais e o T menos menos. Né? Só que se eu pegasse o meu T mais mais e multiplicasse por uma função só de sigma mais, eu continuava tendo uma corrente conservada. Assim como se eu pegasse o meu T menos menos e multiplicasse por uma função que só depende de sigma menos, eu continuava tendo uma corrente conservada. Aqui é a mesma coisa.
né? Aqui é a mesma coisa. Se eu multiplico o meu J por uma função que depende só de sigma mais, eu continuo tendo uma corrente conservada, e analogamente, né, o sigma menos. Então isso é o que? Lá eu tinha uma teoria conforme, né? Isso era uma característica do fato da minha teoria ser uma teoria conforme. Aqui eu tenho para o T e para o J. Então aqui o que eu tenho na verdade é uma teoria super conforme. Na verdade a minha teoria é uma teoria, né, super conforme. Eu tenho infinitas correntes conservadas para o T e para o J. E como eu falei, né, então eu tenho as minhas correntes, né, só que agora o meu T++, obviamente, ele muda, né, porque eu tenho que acrescentar os férreos. Eu tenho que acrescentar os férreos. Então, eu tenho então de correntes. Então, as minhas correntes conservadas são a menos desse epsilon aí, o J+, J- e o T++, T-. O T++, ele é aquela coisa lá do... Só que agora tem um pedaço aqui dos férreos. E analogamente para o T menos. Isso. Então, eu vou ter que aplicar os vínculos. Então, o que vai me salvar aí, daquela não arbitrariedade, né, que são os cross-rivers, né, de Busts, eu vou ter que impor aos meus estados o vínculo que eu já tinha, né? Só que agora, obviamente, isso vai... Eu tenho uma parte a mais ali, obviamente, né? Antes eu só tinha essa parte, né? Agora eu tenho uma parte a mais. Então, vai acontecer outras coisas aí. Mas eu tenho, né? T++, T menos é zero, e J+, e J menos é zero. Então tem que aplicar esses vínculos aí. Esses são os meus vínculos agora. Esses caras aí, né, esses vínculos aqui do J+, J-, é que vão me eliminar os gostos no setor fermiônico, claro, né? Os caras que vêm do psi zero, a componente zero lá do psi. Componente zero que eu digo em mim, né? Agora vamos lá, agora de onde que vem isso, né? Porque foi meio jogado aí qualquer coisa, então é meio complicadinho, mas só para dar uma ideia de onde. É trabalhoso, mas só para dar uma ideia de onde vem esses vínculos. É o seguinte: você lembra que eu comecei, né, a minha teoria bosônica? Né? O que acontece? A minha ação mesmo que eu considerasse ela no meu espaço plano, né? Em princípio a minha métrica da worldsheet não era plana, né? Você lembra que eu tinha raiz de H, né? H alfa beta, D alfa xmi, D beta xmi, né? Basicamente isso. Eu tinha, né, espaço é plano, mas eu tinha uma métrica na minha worldsheet. E da onde surgiu a tensão energia momento, vínculo, né? Quando eu derivava a minha ação, eu calculava a variação da minha ação com relação à métrica, né? Ao H alfa beta. Então, o que acontece? Da onde que vem o meu vínculo aqui? Né? De alguma maneira tem que vir alguma coisa do tipo, né? Mas na verdade agora é o seguinte: a minha teoria agora tem férmio, né? Então eu tenho que colocar os férmios na minha ação ali,
tenho que acoplá-los com a métrica da minha worksheet. Né? Para isso eu tenho que usar aquele formarinho todo lá de tetrada, filmagem, como queiram chamar. Né? Então, se você faz isso, né, eu posso escrever isso aí em termos daquele negócio de filmagem, aquelas coisas, né? Que é um E, o meu determinante é um E, e aí quando eu coloco o férmio, eu vou ficar com algo assim. Né? Eu tenho minha derivada covariante aqui, né? Temos aquela conexão de spin, mais x. E, só que isso aí, na verdade, além de colocar os meus férmios, né? De onde que vem a supersimetria? Eu tive que botar, vamos colocar assim, né? Vamos usar uma abuso de linguagem. Quer dizer, talvez não é uma abuso de linguagem, vamos colocar assim. Eu tinha o graviton, né? Na minha worksheet, vamos colocar assim, na métrica, e eu tenho que botar o gravitinho, né? Que é uma rareta Schwinger, né? Só que aqui não é bem isso, porque a minha teoria de 2 dimensões é a gravitação monodinâmica, né? Mas por isso foi uma abuso de linguagem, né? Então eu tenho minha métrica e o parceiro dela, né? Que é um espinóide de Schwinger. Ok? Só que agora, como eu tenho a minha métrica, eu vou considerar o quê? Eu estou considerando variações agora por difeomorfismo. Então, o que eu tenho aí, na verdade, é o quê? É uma invariância local. Então, eu tenho uma supersimetria o quê? Local. Né? Tem que ter uma teoria supersimétrica local. Né? O difeomorfismo é uma simetria de reparametrizações, né? Local. Então, a minha supersimetria tem que ser uma supersimetria local. Né? Supersimetria local, né? É a supergravidade. Repito, uma coisa linguagem no sentido aqui, porque aqui não é dinâmico, faz colocar assim. Né? Então, essa aqui, a minha simetria, é uma supersimetria local. Essa ação é assimétrica por uma transformação de supersimetria local. Né? Aqui era global, né? Porque quando eu fixei, né? Mas aqui ela ainda é local. Né? Quem é essa simetria? Eu tenho uma transformação para o xmi, né? Eu tenho uma transformação para o psimi, e eu tenho uma transformação para métrica, né? Em termos da tetrada. Então, essa é a minha supersimetria local. E além dessa simetria, que é a supersimetria local, eu tenho as outras simetrias que eu falei aí. Então, além de ter minhas simetrias locais, né, minha supersimetria local,
eu tenho outras simetrias. Né? Então eu vou ter aí outras simetrias nessa ação. Essas outras simetrias são vai, né? Aqui é por estudo local, ou seja, por difiomorfismo mais supersimetria, né? E fica a vaia, ok? Simetria de vaia. O que é isso? Né? Ela deixa igual a zero. Né? Ela tem delta psi igual a menos 1/2 de lambda psi e delta é a alfa igual a lambda é a alfa e um delta que alfa que é 1/2 de lambda alfa. Então ela também invariante para essa simetria. E ela tem uma, vamos chamar aqui, né? É uma extensão, na verdade, de uma simetria de vaia, né? Porque ela tem essa daí e tem uma outra, que é o seguinte, que é delta é a alfa igual a delta psi mi, que é igual a delta x mi igual a zero, nada acontece com esses caras. Eu só transformo o que, onde o eta é maiorando. Então essa é uma extensão da minha simetria de vaia. Okay? Então esses caras, quer dizer, esse cara, supersimetria mais fiomorfismo, né? Mais essa extensão aqui de vaia é justamente o que a gente chama de transformação em superconforme, né? Variância superconforme. Então nós temos aí variância superconforme. E aí, da onde que vem, né, os vínculos? Aí que tá. Da onde que saem aqueles vínculos que eu escrevi, né? T alfabeto igual a zero ou alfa j alfa igual a zero. Vem do seguinte. Eu vou usar essas simetrias da mesma maneira que eu usei a simetria conforme, né, o difiomorfismo mais válido. Para pegar a minha H alfabeta e levar em eta alfabeta, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Né? Então podemos usar essa invariância para fixar a minha métrica, aqui em termos da né? Para assumir com o meu que alfa. Então eu tenho simetria suficiente, tenho liberdade, grau de liberdade suficiente para assumir com que alfa e para levar a minha métrica no eta, né? No caso aqui, levar a minha firma lá no delta. Okay? Bom, uma vez, né? Então, esse aqui eu vou usar para fixar isso. Mas antes de fixar isso, quem é o meu J alfa? O meu J alfa ele é definido como menos π sobre 2E delta S delta Q alfa. Então, quando eu vario a minha ação, porque aqui eu tenho o quê? Aí aqui eu tenho X, né? Ou melhor, desculpa. Eu tenho H, né? Ou E, como queiram, né? Tenho o Q, né? Então, se eu vario com relação ao Q, a minha ação, eu tenho o que eu defino como J alfa, que é a minha supercorrente. E eu tenho que fazer isso aqui igual a zero. É daí que vem o meu vínculo. Essa variação é 1/2 de Rho beta, Rho alfa, psi mi, B beta, X mi.
energia momento é o usual, né? O T alfa-beta é aquela história, né? É proporcional a delta F, delta H alfa-beta. Aí vamos sobre raiz de H, normalização. Igual a zero, e isso me dá o tensor de energia momento que eu já escrevi, né? Que eu já escrevi aí. Esses vínculos são os vínculos, né, de super Virasoro, né? Os outros eram vínculos de Virasoro, né? Virasoro constante. Aqui é super Virasoro constante. É super corpo, cara, então. Cara, é tudo que tinha antes, só põe um super na frente. Super corrente, super vínculo, né? Super gravidade. Só botar super, não tem problema. Super equação, não, super equação de movimento não tem. Pelo menos ainda não, cara. É só botar super na frente. Okay? E a álgebra é justamente a álgebra de quê? Superviração. É a álgebra de superviração. Que até estavam falando lá no IMPA, né? Falaram bastante da álgebra de superviração. Né? Eles falam de uma maneira. Não, totalmente. Quase axiomática. É só entender que era álgebra superconforme no meio. O cara considere sei lá o que, um módulo, não sei da onde, no espaço, no fibrado, enfim. Então, beleza. Então, os vínculos, isso aqui foi mais ou menos, né, rapidinho, mas para saber de onde saem os vínculos. Né? Da mesma maneira que o meu vínculo do T alfa-beta saiu, é a definição das gerações de momento, né? Mas saiu do delta S e delta H, eu tenho que variar com relação ao Ki, né? Que é o parceiro, vamos colocar assim, de crescimento da minha métrica. Né? E aí eu tenho o J alfa, que eu defino como J alfa, que é zero, que é a minha supercorrente. E uma vez que eu fixo, né, isso aqui, aí a minha simetria vai ser global. Aí eu não tenho mais. Mesmo porque, assim como a minha, em 2 dimensões, a minha teoria, meu H, né, não é dinâmico, né, meu Ki também não. Okay? Então, vamos eliminar esse cara. Bom, então a equação de movimento, né? Eu já peguei a equação de movimento, a equação de movimento x, a equação de movimento psi, né? Já vimos aí como é que funciona os componentes e tal. Né? Só que quando eu fui para a equação de movimento, ali aquele jeito de dizer, eu passei por cima, né? Que assim como na parte bosônica, quando eu comprovava a variação, eu tinha um termo de superfície. Esse termo de superfície eu escolhi condições de contorno, ou Neumann ou de Dirichlet. Aqui até o momento nós escolhemos sempre Neumann. Né? Dirichlet vai ser no finalzinho do curso, eu espero. Né? Então, Neumann. Só que eu tenho também um termo de superfície quando eu vario com relação a esse cara. Então eu também tenho que considerar condições de contorno nos férmions. Não só nos bolos, mas nos férmions. Então, se eu olho para o termo de superfície, que a gente chama, né? Termo de superfície na minha variação da ação, esse termo é da seguinte forma. Né? Aí já expandindo as gamas, né? Cara, eu sempre com matriz de livro, o ρ, né? Colocando lá formas do ρ explicitamente. Tal, o meu termo de superfície, ele é dessa forma aqui. Né, ele vem justamente quando eu integro por partes na derivada aqui. Então, ele é dessa forma.
Esse é o meu termo de superfície. Então, de novo, eu tenho que olhar para a corda aberta e para a corda fechada. Né? Como é que eu faço com essa... como é que é, né? Essa condição de contorno para a corda aberta e para a corda fechada. Né? Então, vou começar para a corda aberta. Aqui, ao contrário do x, eu não tenho derivadas. Né? A minha conta de contorno no x era um d rho x delta x. Né? Então eu considerava no nosso caso aqui, que era dx igual a zero, né? Mas também podia considerar o delta x igual a zero. A gente acabou não considerando, eu também podia. Né? Aqui eu não tenho derivada, né? Então aqui eu tenho que dizer algo sobre o psi. Né? Quando eu digo algo sobre o psi, de alguma maneira eu digo algo sobre o delta psi também. Então o que acontece? Para satisfazer isso aqui, eu posso escolher a seguinte coisa. Eu posso escolher a seguinte condição de contorno. Né? Psi mais pode ser igual a mais ou menos psi menos. E delta psi mais, portanto, vai ser mais ou menos delta psi menos. Se eu escolher isso, o negócio some. Né? Okay? Nas duas extremidades. Né? Tem que olhar para as duas extremidades. Mas se eu escolher isso, o negócio some. Se o meu psi mais é mais ou menos psi menos, o meu delta psi mais, né? É mais, portanto, vai ser mais ou menos delta psi menos, matou isso aqui. Ele é zero. Okay. Então eu tenho que escolher isso. Bom, deixa eu botar aqui, né? Vou botar assim. Em zero e π. Né? Posso escolher em zero e em π. Ok? Isso aqui. Bom, o sinal relativo, né? Enfim, eu posso convencionar. Né? Então eu posso convencionar o sinal relativo aqui. Então, beleza. Só que nas duas bordas, não. Né? Mas em cada borda ali, o sinal relativo sobre os todos. Né? Então, beleza. Então, em geral, a gente faz o seguinte. A gente escolhe aí que o psi mais em tal zero é igual ao psi menos em tal zero. Então, na extremidade zero, no signo igual a zero, né, eu vou convencionar que o psi mais é igual ao psi menos. Eu vou pegar o sinal de mais. Uma vez que eu pegue o sinal de mais nessa extremidade, aí na outra extremidade eu posso escolher mais ou menos. Okay? Como eu poderia também, aquela história, né? Poderia ter escolhido menos aqui, né? E mais ou menos na outra, enfim. Por isso que eu falo que o sinal é relativo. Né? Então, em geral, a gente fala assim, né? Pega e coloca que na extremidade zero, o psi mais é igual ao psi menos. Então, eu só fico aí com duas possibilidades na extremidade π. Okay? Aí começa a aparecer a primeira coisa aí, realmente diferente. Né? Realmente diferente não, a primeira coisa assim, né? Aqui eu tenho duas possibilidades. Em π eu posso escolher que ele é mais ou que ele é menos. Então isso me dá origem a duas possibilidades de condição de contorno. A primeira delas é chamada de Ramon, né? Você define um setor chamado de Ramon, que é com mais.
Essa é a condição de Ramon. Ok? Bom, se isso aqui for verdade, o que acontece? Se eu expando o meu psi mais, né? Lembre-se que o meu psi mais ele é função de sigma mais, né? Então ele é tal mais sigma. Então eu escrevo ele, né? Em termos de módulo de Fourier, da seguinte forma: somatório em n pertencente aos inteiros. Aí eu vou ter aqui os coeficientes. É elevado a menos in tal mais sigma. E, né, o psi menos né, vai ser a mesma coisa, né? Só que ele é função de tal menos sigma. E em sigma igual a π, em sigma igual a zero, bom, tá claro, né? Em sigma igual a zero, esse é igual a esse. Né? Em sigma igual a π também. Né? Porque em sigma igual a π, né, eu vou ficar com menos inπ e com mais inπ. Como o cosseno é par, né? E é por isso também que eu escolho n inteiro, né? Então, essa é a minha expansão em módulos, né, no setor, a gente chama de setor de Ramon. Tá? Então, esse aqui eu já antes referi esse cara como setor de Ramon. Mas eu tenho uma outra possibilidade. A outra possibilidade é com menos. Quando eu escolho menos, a gente chama de condição, um setor, né, eu vou definir que é o setor de Navier-Strauss. Então, Navier-Strauss é quando eu escolho menos. Só que aí vem uma coisa interessante. Quando eu escolho o sinal de menos, agora eu não posso mais escolher o meu n inteiro. Tenho que escolher o meu n semi-inteiro agora. Que aliás a gente não chama de n, a gente chama de r, né? Para diferenciar. E muda de d para b. Opa, perdi aqui mais sigma. Então percebam agora que eu tenho que considerar o R, né, a gente chama de R, que aí eu já sei se eu estou falando do setor de Ramon ou se eu estou no Navier-Strauss, né? E de D muda para B também, para poder saber de que setor eu estou falando. Agora, como é menos, eu tenho que escolher R semi-inteiro agora, porque quando eu mudo de π, eu tenho que trocar o sinal. Quando eu ponho π, eu tenho que trocar o sinal. Então a maneira de eu trocar o sinal tem que ser um semi-inteiro, porque aí não vai entrar o cosseno, vai entrar o seno, né? E o seno é ímpar. Ok? Então, o que acontece?
sobre 2 eu ganho sinal de menos. Esse é nem ímpar, não. Na verdade, é o π sobre 2 ganho sinal de menos. No conjugado. Então, beleza. Então, preste atenção que aqui o meu R pertence a Z mais meio, né? Ou seja, é semi-inteiro. Aqui, no Ramon, o N é inteiro. Então, a nossa convenção é essa. Quando eu estiver falando do setor de Ramon, eu vou usar como modos, né, os dN e N inteiro. Quando eu estiver falando de Navier-Stokes, eu vou usar o PR e R semi-inteiro. Então, isso já fica na cabeça aí. Bom, isso é para corda aberta. Né? Então, a corda aberta tem. E para a corda fechada, como é que funciona? Então, resumo: na corda aberta eu tenho 2 setores. Né? Então, nós temos aí, né? Então, vamos colocar assim nesse buraquinho na minha corda aberta. Tá? 2 setores. Ramon e Navier-Stokes. E na corda fechada. Bom, na corda fechada, é aquela história. Bom, termo mesmo, né? A corda fechada é o que? O cara é fechado. Então, eu posso escolher, então eu não tenho borda, né? Então, eu posso escolher o que? Eu posso escolher em 0 e π, se você olhar aí, eu posso escolher, antes, né, no x, o que acontecia? Eu escolhi o x o que? Periódico, né? Então, quando eu escolhi o x periódico, eu automaticamente satisfazia a equação de movimento. Né? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Eu posso escolher periódico, psi periódico, ou posso escolher psi antiperiódico. E em cada, né, em 0, em π, né? Digamos assim. Vou explicar. Cada componente, né? Periódico e antiperiódico. Na verdade, cada periódico e periódico. Ok? Cada componente dela, 0 aqui não, cada componente do carinha. Né? Então, nesse caso aqui, podemos. Como é que eu botei isso? Nós podemos escolher psi mais periódico ou antiperiódico. E a mesma coisa com psi menos. Independentemente. Na corda aberta eu não posso, né? Eu tenho que conectar um com o outro, não psi mais com psi menos. Mas na corda fechada eu posso escolher o psi mais sozinho e o psi menos sozinho, né? Posso escolher o psi mais periódico ou periódico, posso escolher o psi menos periódico ou periódico. Ou seja, né? Colocando em termos e a mesma coisa para o psi menos. Então agora, vocês percebem que para a corda fechada, eu tenho agora uma multiplicidade aí. Né? Por quê? Vamos lá. Como é que eu vou escrever aqui para ficar? Como é que eu vou escrever aqui para ficar organizado? Né? Vamos pegar assim: psi mais
Eu vou botar psi mais e psi menos. Vamos lá. Psi mais, eu posso escrever como somatório em n pertencente aos inteiros do dn de mi elevado a menos 2n tal mais sigma, que eu chamo de Ramon, quando ele é periódico. E posso escolhê-lo se ele é antiperiódico. Então, se o meu psi mais é periódico, né? Então, vou botar aqui ou, né? Então, se ele é periódico, ele está no, eu digo que ele está no setor de Ramon, né? Como se fosse isso daqui, né? Você não é mais, né? Então, ele é periódico. Se ele é antiperiódico, ele está no setor de Neveu-Schwarz. Se ele é antiperiódico, eu tenho que somar sobre o seno inteiro. E a mesma coisa com o psi menos. Só que aqui eu uso dn, né? Sentiu. Se ele está no setor de Ramon. Isso aqui se ele está no setor de Neveu-Schwarz. Né? Mesma coisa. Então, de novo, eu vou ter o setor e o setotil, né? Digamos assim. Quando o cara o psi menos é o meu setor, digamos assim, né? Do alfa, né? Vamos colocar assim. E o meu psi mais é o alfa-til, vou colocar, né? O D-til. Okay? Na corda aberta eu só tenho D ou B, não tenho til. Na corda fechada, de novo, eu vou ter D e D-til, B e B-til. Sendo que eu posso misturar, aí que tá. Eu posso escolher o psi mais periódico, né? Ramon, o antiperiódico, Neveu-Schwarz, e posso escolher o psi menos, Ramon, né? Periódico, Neveu-Schwarz, periódico. Então, na corda fechada, a coisa se multiplica aí. Na verdade, eu tenho 4 setores que eu tenho que considerar. Eu posso considerar Neveu-Schwarz, Ramon, Neveu-Schwarz, Ramon e Ramon. Aí nós vamos ver ao longo do tempo aí, né? Vamos avançando, que os meus férmions estão no setor de Ramon. Os meus bósons estão no setor de Neveu-Schwarz. Aqui, os meus bósons estão no setor de Neveu-Schwarz e Ramon. E os meus férmions estão em Ramon, Neveu-Schwarz, Ramon. Então é assim que vão. É assim que vão aparecer, né, os férmions e os bósons. Sem considerar o x-mi, né? Mas o x-mi está aí no meio do caminho também, né, obviamente. Eu não estou falando dele, mas ele está aí. Ok? E o x-mi eu vou expandir da mesma maneira que eu expandia antes. Na corda aberta em termos dos alfas, na corda fechada em termos dos alfas e alfa-til. E aí a gente vai ver, né? Então o meu vácuo vai ser o quê? Vou pegar o vácuo do x e o vácuo da teoria do psi, né? Vou
colocar assim. Né? E aí eu vou ter os diversos aí, bóson, férmio. Né? Ok? Então só para terminar então, que aí eu termino então um ponto bom aqui. Então beleza, então agora o que acontece? Aí eu vou fazer uma coisa que eu fiz na teoria bosônica, né? Eu vou pegar e escrever minhas quantidades todas em termos dos modos, né? Principalmente o que? O T e o J, né? Lá eu escrevi o T e o J para saber como é que eu escrevia os operadores de Virasoro, né? E etc. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, agora. Né? Eu vou substituir as minhas expressões aí do T e do J, né? Essas coisas aqui, né? Essa expansão em modos. Então vamos lá. Pode apagar aqui, nem pode. Então, obviamente, eu vou fazer para a corda aberta, né? E para a corda fechada é só somar o tio. Né? Eu tenho também o tio. Né? Ok? Então, do T alfabeto, né? Os modos de Fourier do meu T alfabeto eram o que eu chamava de L, né? Eram os operadores de Virasoro. Então, tudo bem. Então, agora os meus operadores de Virasoro vão ser os LMs. Né? Eu ainda estou na teoria clássica, né? Então, vão ser somatório n menos infinito mais infinito, alfa m menos n, alfa n, como eu já tinha. Só que agora vem a parte dos férmios. Aí vai depender, aí é que está. A parte dos férmios vai depender de que setor eu estou. Então, por exemplo, se eu estou no setor de Nebel-Schwarz, né? Lembrem que o R é sempre inteiro, né? E se eu estou no setor de Ramon, a parte do X nunca muda, né, obviamente. Só vai mudar a parte dos férmios quando eu troco de setor. Setor de Ramon. Esse é o T, né? Que eram o quê? Eram os modos de Fourier do T. Só que agora eu tenho outro vínculo que é o J, né? Então tem os modos de Fourier do J, da supercorrente. Eu também vou ter que obrigar que seja igual a zero, né? Quando eu aplicar o vínculo. Então, para a corrente, né? Para minha supercorrente, eu tenho em modos o GR, que é o modo de Fourier aí, que é de menos infinito a mais infinito, de B, R menos N, alfa N, para o setor de Nebel-Schwarz, e tenho o F, M, que é o somatório em N, de menos infinito a mais infinito, B, M menos N, alfa M, setor de Ramon. Aí eu misturo, né? O operador fermiônico com o operador bosônico, né? Porque esses aqui são o quê? São os modos de Fourier da minha supercorrente. Minha supercorrente é fermiônica. E obviamente, né, no caso da corda fechada, obviamente eu tenho tudo tio, né? Eu vou ter os LMs tio
GR til e FM til. E aí, quando eu quantizar minha teoria, eu vou pedir o quê? A mesma coisa, né? O T alfabeto igual a zero vai virar o quê? Os LIMs aplicados nos meus estados físicos são zero. E o J alfa igual a zero vai virar o quê? O GR ou o FM no meu estado físico tem que ser zero. E aí nós vamos ver o que isso vai trazer para nós, né? Aí novamente nós vamos ter aquele problema do lado de anomalia, né? Aquelas coisas todas, né? Nós conhecemos aí. Mas a gente vai resolver esse problema aí. Beleza? Então semana que vem a gente está de volta aí, continuando aí. Aí a gente começa, depois eu parei aqui, né? Aí a gente começa a cotização.